Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez quero dar início a mais uma aula, a nossa lição de número 5. Nós vamos falar sobre os atos poderosos do Senhor Deus. Nós vamos ver os atos poderosos do Senhor na criação, nos milagres e, sobretudo, na história. O Deus escreve a história. Nós vamos, dentro dessa lição, decorrer ou discorrer, como preferir, nesses eventos grandiosos. E o nosso primeiro tópico é o Deus da criação. Quero informar os irmãos também que, nesta oportunidade, dada uma rinite muito grande, eu estou com um pouco de coriza, lacrimejamento ocular. Então, se porventura eu tirar o óculos e limpar o olho, ou coçar o nariz, é por conta dessa situação. É uma bênção. Já tomei a medicação, o antialérgico, mas é terrível. Quem tem coriza sabe o que eu estou dizendo. Vamos lá para a nossa aula? Página de número 76, vamos ver aí o Deus da criação. Nós vamos discorrer a respeito de alguns tópicos dentro desse argumento. Quando nós falamos de criação, nós vamos falar no sentido original, no princípio de todas as coisas, né? E quando os cientistas e teólogos se revezam aí para refutar ou defender o criacionismo, nós vamos ver que a Bíblia, nos seus capítulos iniciais, ela vai trazer esta visão da criação, o poder criativo do Senhor Deus. E esta lição que nós vamos discorrer, ela não é um tratado científico sobre o início, né, de tudo, o princípio de tudo. Nós não vamos falar aqui sobre a teoria do Big Bang ou, né, a teoria desses outros fatores criacionistas de tudo ou evolucionistas do que a ciência traz como o princípio de tudo. Nem tampouco nós vamos fazer observações críticas a respeito disso. Nós vamos simplesmente elencar aqui esse poder criacionista de Deus, esse poder de criação de Deus, segundo o que está nos textos bíblicos. O livro de Gênesis também não tem o objetivo de intimidar o homem diante do universo e das suas maravilhas. Nós também não vamos querer entrar no mérito do raelianismo, de que nós não estamos sós no universo. E isso aqui depois os irmãos, se quiserem, podem buscar fontes extras. Os irmãos têm toda a liberdade. E observar também que os capítulos criacionistas da Bíblia, eles existem para que conheçamos o nosso Criador e nos curvemos e nos ajoelhemos, reconhecendo a sua grandeza e a sua infinitude. E essa lição nossa está dividida em 3 partes. Quais são elas? O Criador, né? Como Deus criou o mundo e a criação do homem. Nós vamos ver isto aqui. Isto aqui não é nenhuma teogonia, não é também nenhum fator mitológico, não é nenhum mito. Isso é fatos reais, documentados. Nós temos a arqueologia, que nos auxilia nisso. Nós temos as ciências, que também nós vamos ver depois no decorrer do livro, que corroboram com esta fala da palavra de Deus, e, sobretudo, a Bíblia, que é o livro de registro dos atos de criação, dos atos maravilhosos de Deus, dos atos de milagres e dos atos históricos de Deus. Então, nós vamos ver primeiro a evidência deste Criador. Eu disse aqui uma palavrinha, talvez você não conheça, que é teogonia. Nas religiões politeístas, a teogonia é uma narração do nascimento dos deuses e a apresentação das suas genealogias. Isso é a teogonia. Nós vamos ver essas teogonias nos panteões babilônicos, os panteões gregos, romanos, egípcios, também no panteão africano,
no panteão maia, inca, essas teogonias, esses nascimentos dos deuses, como se deu isso, né? A Bíblia ela vai começar de forma singela, mas de uma forma muito poderosa, afirmando o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá naquele verso que compõe o primeiro capítulo e o verso primeiro da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, você já deve ter ouvido isso, Bereshit bara Elohim. Esse fator criador de Deus é o que nós vamos estudar. Porque a existência do Criador, ele é a coluna principal, a base salutar de todo o esquema da revelação do Senhor Deus. E o Antigo Testamento deixa bem claro a existência de Deus. E que não é uma opção racional, mas é uma certeza inequívoca, uma certeza inegável e também evidente. É o que nós vamos estar discorrendo. A existência do universo não veio de acordo com o que se crê cientificamente, através de princípios químicos ou reações químicas que vieram a causar. O nosso universo não é uma causa. Ele teve uma origem. E a origem é essa, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ver alguns mitos que buscam comparar esses relatos da criação de Deus com a narrativa bíblica. O nosso livro vai usar, por exemplo, aqui a mitologia babilônica da formação do mundo, que é o Enuma Elish. Nessa narrativa do Enuma Elish, Marduk, o deus superior de todos os deuses, ele luta contra Tiamat, a deusa, né, do mar. E dessa luta surgem as águas doces, as águas salgadas, as cordilheiras, as terras, as porções secas. A partir dessa luta, deste embate e do sangue de um dos deuses mortos é que vai surgir a humanidade. Então, isso aí é uma teogonia. O livro do Gênesis ele tem a sua narrativa da criação do mundo, não baseada em teogonias, mas ela é teísta. Ela não tem uma formação mitológica pagã, como nós vamos ver nesses panteões que já citei. Enquanto que os relatos pagãos oferecem relatos de deuses guerreando uns contra os outros, rasgando o corpo de um, conforme na teogonia romana e grega, né? Os filhos dos titãs, lembra de Atlas comendo os filhos de Gea, e aí vai surgir os povos, vai surgir a terra, vai surgir o dia, o sol, né? Depois nós vamos ver também o mito de Ra, no panteão egípcio, e Osíris, enfim, tem toda aí um acréscimo, né? Um conhecimento politeísta, que se os irmãos quiserem depois continuar pesquisando, só tem a título de curiosidade. E a narrativa que nós vamos ter sempre em base é essa simples e bastante profunda, que no princípio criou Deus os céus e a terra e pronto, acabou. A exposição da criação de Gênesis também ela apresenta uma pureza moral que falta nas narrativas mitológicas e pagãs. Porque essa pureza moral ela faz com que o nosso Deus ele não precisou de matar ninguém, de decepar ninguém, de trair alguém, de copular com alguém, como nas teologias, né? nas teogonias dos panteões grego-romanos, babilônicos, sumerianos. Nós vamos ver essas
essas narrativas. Não há ciúme na Trindade. Então, nós vamos observar a Trindade no princípio, criando, né, o universo. E não há briga, não há contenda, não há divisão entre a Trindade. Eles estão em harmonia, um fator aí moral do nosso Deus. E essa observação que nós estamos colocando aqui é que nos relatos pagãos eles falam de como foi que muitos deuses criaram o mundo, os homens, sendo que os deuses mais destacados do imaginário do povo acabou recebendo maior destaque nestas cosmogonias apócrifas. E por outro lado é singelo o relato bíblico que não deixa dúvida a respeito de que Deus, mediante a sua soberania e o seu poderio, trouxe à existência sozinho, do nada, tudo o que existe. E aqui na página 77 existe uma palavrinha aí que chama-se ex nihilo. É uma palavra latim que quer dizer do nada. No princípio não existia nada. Nada, nada. Não havia, era um nada absoluto. E o nosso Deus, que é um Deus soberano em absoluto, ele fez existir do nada absoluto o que tudo hoje é existente. A palavrinha lá no primeiro capítulo, verso 1 de Gênesis, o Barar, Bereshit Barar, lembra? Bereshit é no princípio, Barar. Esse Barar quer dizer que era um nada absoluto. E do nada absoluto Deus criou tudo o que existe, o universo que existe. Outro dia, estudando a respeito de astronomia quântica, eu fiquei impressionado. Segundo os relatos dos astrônomos quânticos, eles dizem que o universo está em expansão. Ele está expandindo a assombrosa quantidade de 19,4 mil quilômetros por segundo. Olha que impressionante, ele cresceu. Vamos fazer aqui uma hipótese, vamos supor, né, que nós estamos propondo aqui, é uma suposição. Supondo que o Big Bang, que vai trazer aí o princípio criativo de tudo, segundo a ciência, em algum momento no passado houve uma explosão que criou todas as coisas. E vamos supor que nessa hipótese o universo foi criado e ainda essa explosão está em expansão, isso já tem bilhões de anos. Imagina a imensidade, a vastidão deste universo. E nessa matemática, segundo os astrônomos quânticos, os físicos, né, quânticos, eles dizem que se fosse possível cruzar o universo de uma ponta extrema a outra, levaria-se mais de 100 bilhões de anos-luz. E os irmãos sabem que o anos-luz é a velocidade que a distância que a luz percorre em um ano. E ela percorre mais de 300 mil quilômetros por segundo. Então é uma velocidade astronômica, né? Enorme. E a distância também é inimaginável. Então, o universo é muito grande. Maior que o universo é o nosso Deus, porque ele não faz parte do universo. E esse Deus tão grande, tão vasto, que está além do infinito, é o Deus que, por sua graça imensa, ele resolveu vir morar em nós, meros mortais. Isso é uma maravilha. E o Deus como Criador, ele é um tema recorrente em todo o Antigo Testamento. E aí existe uma lista de versículos que os irmãos podem verificar e ver o poder criador deste Deus dentro do Antigo Testamento, que é o que estamos vendo, a teontologia, o estudo de Deus, né, no Antigo Testamento. Essa teologia do Antigo Testamento. O método da criação. Como se deu isso? Há dois princípios que se devem ser considerados no tocante ao modo de como Deus criou todas as coisas. A princípio, né, a priori, a palavra de Deus, o poder criativo de Deus através da palavra, e o Espírito de Deus, que desde o princípio, nós vemos pelo texto bíblico, que está no ato criativo, né, no ato de criação da palavra.
E aí nós vamos ver passo a passo. A palavra de Deus, ela, em toda a criação, ela se operou pelo processo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o ato criativo do Senhor Deus. Ele disse, por exemplo, no princípio, que haja luz. E a sua palavra, pela sua palavra, a luz passou a existir. Que haja separação entre dia e noite. E houve separação. É esse poder de execução, de realização, é que faz com que as coisas foram criadas. Pelo poder da palavra. Essa dinâmica levou à existência de tudo o que nós conhecemos, e ela se subsiste até hoje pelo poder da palavra de Deus. Dentro desse processo, há também aí o conceito de autoridade. Alguns conceitos e algumas expressões que eu quero citar aqui para os irmãos aqui. Eu já estou na página 78. Da palavra de Deus, essa autoridade, essa atividade que emana da palavra de Deus, que é a expressão da palavra, a ação da palavra de Deus, nós vamos ver então esse conceito de autoridade. Quando Deus diz, quando a Bíblia afirma, e disse Deus, trata-se de uma expressão da vontade soberana do soberano Deus. Ele disse, e disse Deus que haja animais voadores para povoar o céu, animais marinhos, répteis que se arrastam sobre a terra, segundo a sua espécie. Quando ele diz isso é a sua vontade, é uma expressão da sua vontade. E pela sua vontade, todos os animais que nós conhecemos, tanto os selváticos quanto os domésticos, né, os domesticáveis, o gado, enfim, os animais passaram a existir pela expressão da vontade da palavra de Deus. E olha quão grande é essa sua vontade soberana, porque através deste ato de expressar, e disse Deus que haja, quantos animais, quantos mamíferos, vamos pegar só os mamíferos aqui, da classe dos mamíferos, quantos mamíferos os irmãos acham que existem na Terra? Quantos répteis? Olha a distinção. As aves. Meus irmãos, é um negócio muito grande. É algo assim fantástico diante da nossa concepção diminuta. Após essa expressão da vontade de Deus, segue-se o conceito da atividade. O que é isso? É quando Deus disse, haja luz. Aí já não está mexendo mais no campo dos animais, né? Ou quando Deus diz que haja porção de terra seca. Então, nós vemos que por trás dessa palavra falada de Deus, há uma autoridade, há uma soberania. Porque quando Deus disse, haja luz, houve luz. O Pai como o Criador, né, a mente criativa, o Filho no processo como o executor, aquele que executa o que o Pai falou, e o Espírito Santo como aquele que está ali em contato, né, em intimidade, tornando aquilo que era sem forma e vazio, né, fazendo com que a vida passe a surgir na terra, fazendo com que os atos gloriosos de Deus sejam justificáveis. É essa ação, essa autoridade, essa atividade da palavra de Deus, do conceito de Deus, da ação de Deus, é que vai trazer aí a criação de todas as coisas como hoje elas de fato são. É claro que houve um processo de adaptabilidade. Nós não vamos entrar no mérito da adaptabilidade, porque tanto a natureza quanto os seres humanos são adaptáveis. É uma outra teoria da adaptabilidade, nós não vamos entrar na questão. Mas claramente podemos ver a ação criativa, a ação soberana de Deus na criação. E dentro desse princípio de criação também tem uma outra teoria que eu gostaria de informar os irmãos. Qual é? É o design inteligente. Já ouviram falar disso? Design inteligente? O DI, o que é design inteligente? Ela é uma manifestação intelectual que se opõe à teoria da evolução. Lá, a teoria da evolução dos Darwin.
século XVII, lembra? Os seus defensores, né, dizem que métodos científicos apontam que a vida e o universo são obras de um ser inteligente. Um projetista que pensou intencionalmente nos detalhes, em vez de um processo não guiado, como ocorre na seleção natural, né, que sustenta a evolução que foi proposta pelo naturalista Charles Darwin lá no século XVII. Observem que essa teoria do design inteligente também é aceitável. Há de se questionar algumas coisas, mas o homem, na sua cultura científica, não está longe da verdade, porque houve de fato uma mente criativa que projetou todas as coisas como nós a conhecemos. Por exemplo, uma frágil borboleta. Observe como ela é frágil. A menor força do vento é capaz de lançá-la longe, ela não tem poder de romper a força do vento. E ela é tão delicada, tão frágil, e ao mesmo tempo é uma joia voadora. E o homem, com todo o seu conhecimento científico, com todo o seu conhecimento acadêmico, não tem a menor competência de criar algo semelhante. Houve no século passado a ovelha Dolly, né, que seria os clones, as clonagens, foi um fator, um marco na história da ciência. Mas mesmo assim, é um clone, é uma cópia. Não é algo criado. Não é algo que veio a existir a partir do nada. É algo que veio a existir a partir daquilo que já existia. E o nosso Deus não, ele cria as coisas, criou tudo a partir daquilo que não havia. Quando não havia nada, ele constituiu tudo. Isso sem falar, olhando só simplesmente para uma macrovisão do universo. O que é isso? É uma visão ampliada do universo, essa imensidão, essa amplitude do cosmos. Isso foi tudo Deus que criou. Mas o mesmo Deus que criou o macroverso, criou também o microverso. Como é que é isso? Pega o universo de forma microscópica. Uma célula, por exemplo, de uma planta, ou uma célula humana ou animal, nós vamos ver que dentro do processo celular existe ali nas plantas o processo da fotossíntese. Como é que uma célula vegetal consegue processar a fotossíntese, transformar o gás carbônico em oxigênio? É o poder soberano do nosso Deus. Ou a célula humana, a célula animal, que tem a propriedade de transformar o gás carbônico, ou melhor, o oxigênio, de transportar o oxigênio, né, que depois é transformado em gás carbônico no pulmão, e fazer com que haja essa maravilhosa transformação de um gás para o outro, enfim, de sustentar a vida. É algo que nós precisamos também observar. Que o nosso Deus é o Deus das coisas grandes, mas também é o Deus das coisas pequenas. E tudo foi Ele que fez para seu louvor, e nós de fato temos que nos render à grandiosidade deste Deus tão maravilhoso. O outro princípio criativo que nós devemos observar é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é a fonte da vida. E a intimidade de contato entre aquilo que era sem forma e vazio, e por meio desse Espírito veio surgir todas as coisas, surgir a vida e surgir. É a origem de tudo, é através do Espírito. Porque é a partir daí que nós vamos ver agora a formação, a imagem de Deus, do homem. O homem que se torna a imagem de Deus. Essa lição ela vai estar concentrada em 4 interesses no que diz respeito à imagem do homem, à semelhança do seu Criador. O homem vamos lá, um ser com autoridade.
ele é um ser que possui autodeterminação, que é um ser emocional e é um ser inteligente. Porque essas propriedades, elas estão ligadas também à pessoa de Deus. E foi ele que fez o homem à sua imagem, conforme a sua imagem ele nos criou. E o que é essa autoridade que Deus deu ao homem? Essa autoridade, né, esse poderio do homem, foi Deus que deu, porque Deus é um Deus poderoso. E esse poder ele sugestionou aos homens e ele deu essa autoridade para o homem. Uma vez que a autoridade que o homem possui sobre o meio ambiente, ela é derivada de Deus, se sabe, pode-se concluir que a humanidade ela é responsável diante do Criador pelo exercício responsável dessa liberdade de dominar nos reinos minerais, vegetais e animais. Então, o homem tem poder. Deus o constituiu como o guardador do jardim, como aquele que deveria cultivar o jardim lá no Éden. Então, Deus deu a ele autoridade. Ele estava investido de poder para administrar, para governar, para estar sobre. Lembra-se que Deus constituiu o homem para que ele estivesse sobre, de forma de autoridade, sobre toda a criação, sobre os animais, sobre a natureza, sobre os reinos vegetais, enfim. Essa autoridade do homem, né, é que faz com que ele domine sobre a terra. É um princípio de ecoativismo, é um princípio aí que o livro nos trata de guardar a natureza, né? De proteger a natureza. Então nós vamos ver que isso não, embora não esteja de fato revelado na Bíblia, mas o homem ele é responsável por essa mentalidade eco, de preservar o meio ambiente. Embora a gente saiba, né, que a preservação do meio ambiente é um negócio que está bem difícil hoje em dia. O homem está mais preocupado em salvar uma ave, uma espécie de animal, do que propriamente uma criança que tem lá na África, né, que está morrendo de fome. E agora, durante esse período de pandemia, mais difícil ainda ficou para o meio humano sobreviver. A autodeterminação humana, o que é isso? Adão e Eva eles foram criados como agentes morais e livres, ou seja, eles possuíam a capacidade de realizar julgamentos e fazer escolhas morais. E foi exatamente por essa condição de autodeterminação humana é que eles escolheram pecar. Cada ser humano ele é individualmente considerado responsável pelas suas ações e pelas suas escolhas morais. Daí a sua autodeterminação. E aí Deus faz uma observação. Todo aquele que pecar morrerá pelo seu próprio pecado. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. O emocional do homem é o próximo assunto. O Senhor, Deus, ele é um Deus emotivo, ele é um Deus de emoções. E o Antigo Testamento registra isso de uma forma muito significativa, né? O Deus manifestando o seu amor, manifestando os seus sentimentos mais profundos em relação à nação de Israel, ao seu povo escolhido. E como nós já estudamos em algumas aulas anteriores, Deus possui misericórdia, Deus possui compaixão ilimitadas. Logo, o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, também possui essa natureza emocional. Nós falamos isso sobre os atributos, né, de Deus, os comunicáveis, a divindade que ele partilhou a nós meros mortais. A inteligência do homem, esse ser humano racional que Deus nos dotou, Deus nos deu capacidade de raciocinar, diferente dos animais. Nós somos dotados de raciocínio. Ora, o papagaio fala. Existem animais que são inteligentes. O cachorro, o macaco, o papagaio, são inteligentes, mas eles não têm raciocínio. Nós, meros mortais, posso chamar assim, ou então como chamava os homens
Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, invólucros de fezes, nós temos essa condição de ser seres racionais. E o modo livre de proceder do homem pressupõe a sua capacidade de conhecer a diferença entre opções daquilo que é correto ou não. Então essa é a inteligência do homem. É como se Deus tivesse chegado no jardim e falasse assim, homem, Adão, vem cá, eu dotei você de raciocínio. Aí, ó, na Terra, tem carro. Aí na Terra tem... No meio da Terra aí. Tem carro, tem avião, tem raio-x, né? Tem internet, tem tecnologias aí fantásticas. Cabe a você descobrir. Eu te dei inteligência para isso. E é isso que o homem vem fazendo no decorrer dos anos, no decorrer das eras. É só fazer um retrocessozinho rápido. Quando começou a ciência como nós a conhecemos, lá no século VII a.C., havia um conhecimento de 4 elementos na tabela periódica. 4 elementos. Hoje, com toda a ciência, são 118 elementos na tabela periódica. Olha quanta riqueza que o homem descobriu, né? Então, essa evolução, a inteligência do homem também é digna de louvor, porque o homem foi dotado por Deus de inteligência. Era um objeto mais pesado do que o ar voar, né? Estou dizendo que o avião, como é que pode isso? Existe aí um mega avião que pode transportar até 194 toneladas. Com a sua carga e o avião, ele chega a 194 toneladas. E esse bicho voa. Não é impressionante? O homem não é inteligente? É, o homem é inteligente. Inteligentíssimo. Bom, o homem também é espírito. Se a porção física do homem é isso que nós conhecemos, o invólucro de fezes, como dizia Agostinho de Hipona, como disse há pouco, ele precisa então de uma substância imaterial. E aí é que entra o espírito no homem. O nosso livro vai trazer que o homem, um molde de barro, ele sofreu uma ação tão logo o fôlego do Senhor entrou entre os grãos de terra, aquele montão de barro, aquele monte de terra, se tornou uma vida humana. Isso é digno de todo louvor. E é essa porção imaterial é que nós chamamos de espírito. A porção física do homem ela pode ser separada pela morte, né, dessa sua porção física. A porção imaterial pode ser separada. E esse processo, o Antigo Testamento vai chamar de morte. Sempre que o princípio da vida, que está dentro da natureza espiritual humana, se separa do corpo físico, o ser humano morre. É essa separação. Aliás, a palavra morte, ela, na sua filologia, quer dizer separação. Então, o que separa o espírito do corpo, do invólucro do homem? A morte. E aí tem algumas separações que estão aí. Voltando a falar ainda de espírito, nós vamos encontrar uma palavrinha no original hebraico, que é a língua hebraica, é todo o Velho Testamento, e é onde nós vamos estar conhecendo algumas palavras. Nós vamos estudar, se Deus quiser, logo mais, né, no decorrer, não sei se desse ano ou do próximo, a língua hebraica. E aí nós vamos ver muita coisa. Aliás, é digna de toda a atenção a língua hebraica, para que a gente tenha o conhecimento ampliado. Na língua hebraica, nós vamos ver que o espírito, essa palavra espírito, quando eu digo, eu não sei diferenciar se ela é maiúscula ou se ela é minúscula. Se é um substantivo ou se é simplesmente uma palavra. Um substantivo comum, né? Ou um substantivo nome próprio. A palavra é nefesh. Nefesh. Essa palavra nefesh quer dizer sopro. Sopro. Esse ato de soprar é o nefesh. É o centro dos sentimentos, as emoções e desejos do indivíduo. A personalidade distinta de cada pessoa.
E essa palavra nefesh é traduzida para nós no nosso idioma como alma. Alma. O nefesh. Já no texto original, né, na palavra original, é o ruach. Ruach. Ou, se você preferir o aportuguesamento, ruach. Mas é o ruach. É a palavra espírito. E aqui é que está a diferenciação do ruach. O ruach, ele vai mostrar que é algo mais sublime. Se o nefesh é a essência do ser humano, o ruach é aquilo que faz a ligação, o contato, né? Faz o contato entre Deus, o Criador, e o homem criatura. É o ruach, é o Espírito de Deus. Ele é importante, e aqui nós podemos fazer algumas considerações. Se o Espírito, né, o ruach, é o que faz o contato com o Espírito de Deus, há ali um relacionamento entre Deus e o povo, o seu povo, o homem. É um relacionamento entre Deus e o homem. Por que eu falo povo? Porque nem todos, né, reconhecem Deus na sua soberania. E embora não reconheçam, eles também têm o ruach, que é o Espírito, que é o centro da capacidade emocional de religiosidade do homem. O homem já nasce com essa propriedade de querer buscar a divindade. É só você observar em todas as culturas humanas, você vai ver que o homem, ele é um ser religioso. E essa condição de ser religioso faz com que todo homem tenha o ruach. O espírito é a porção da natureza humana que mais estreitamente se relaciona com Deus, sendo formado por uma atividade direta do Espírito de Deus, do ruach de Deus. O espírito do homem é a parte mais sujeita ao agir do Espírito de Deus. É o ruach, é o contato. Ainda que nós conheçamos o quanto é urgente um relacionamento com Deus no âmbito das volições, das emoções e do intelecto, continua sendo entre os nossos espírito e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o lugar de maior e mais profunda comunhão com Deus. Na verdade, o relacionamento entre o Espírito Santo e o Espírito do homem, ele é independente. Ele não depende das nossas capacidades intelectuais, emocionais ou volitivas. Está intrinsecamente ligado. O homem é criação de Deus, dotado por Deus de inteligência, dotado por Deus de aptidões e qualidades que são próprias de Deus, inteligência, emoção, autodeterminação, capacidade criativa, e isso faz com que o homem reconheça a soberania. Embora o homem, por livre vontade, ele não quer nem saber. Muitos não querem nem saber do Criador. E aí ficam buscando para si outros deuses, buscam falsos deuses para si. Muito bem, deixa eu correr com a nossa aula, senão a gente não consegue concluir aqui a aula de número 5. Vamos falar um pouquinho sobre o Deus dos milagres, o Deus que opera no âmbito do sobrenatural. Para Deus é normal essa ação de Deus de modo sobrenatural, porque nós conhecemos o que é natural, porque nós conhecemos aquilo que está sobre o jugo da natureza, sobre o reinado da natureza. Quando foge disso, quando quebra esse protocolo, age sobrenaturalmente, age de uma forma que está acima da natureza. Então, esse ato de operação de Deus acima dessas leis da natureza, ele é próprio, ele é comum, porque Deus é o Deus que criou a natureza. E como ele não se encontra confinado às leis da natureza, ele pode, pelo seu próprio poder e soberania, agir, quando bem entender, sobre a natureza. Então se torna algo sobrenatural. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo do Novo Testamento. Quando Jesus diz ao mar para ficar quieto e ao vento para se acalmar, a natureza lhe obedeceu.
No Velho Testamento, a ação de Deus também é evidente na natureza. Por exemplo, o mar se abrir. O mar se abrir. Foi ele que abriu o mar. Mandou o mar se abrir, o mar abriu. O Rio Jordão também foi outra coisa. O Rio Jordão era um rio caudaloso, um rio grande. Não era um riacho, não era um arroio, era um rio grande. E o rio abriu-se pelo poder de Deus. São atos extraordinários do Senhor que se encontram registrados no Antigo Testamento. A travessia do Jordão, como já citei, a travessia do Mar Vermelho, aquele ato maravilhoso da ação de Deus de um único anjo numa única noite, né? Um único anjo numa única noite. Eu acredito que aquele ali foi algo fantástico. 185 mil soldados de guerra foram mortos pela ação sobrenatural de Deus. O Werner Keller, no seu livro E a Bíblia Tinha Razão, ele vai encontrar nesse episódio de que foi uma praga, uma doença que se alastrou entre o povo. Mas espera aí, uma doença que matou 185 mil de uma única vez? Isso não é normal, isso não é natural. Não, não é. Nós estamos vivendo aí uma praga, né, de Covid, e nem mesmo a Covid conseguiu matar, num único dia, 185 mil pessoas no mundo inteiro. E naquela fatídica noite, 185 mil homens de guerra foram mortos no Arraial dos Sírios, num único lugar. É o ato extraordinário do Senhor Deus. E aí nós vamos ver que esses atos maravilhosos de Deus glorificam o seu nome. E essa glorificação e reconhecimento da soberania de Deus faz com que os gentios, outros povos, também passem a conhecer a Deus. E eu quero citar aqui 2 exemplos. Na verdade, 3. Nabucodonosor, que reconhece a soberania de Deus, os atos maravilhosos de Deus, por conta de quando ele lançar lá na fornalha de fogo 3 homens e ele vê 4, aí ele se converte. E depois também nós vemos a conversão dele lá no episódio em que ele vira lobisomem. Vira lobisomem. Se você ver lá, né, cresceu pelo, cresceu unha. Tô brincando, não. Vai que não virou lobisomem. Ele virou lá um animal quadrúpede lá. Ele voltou, foi tirado do seu raciocínio. Ele ficou um ser irracional. E o outro, né, Dario, a quem foi profetizado, né? Não, foi Ciro que foi profetizado antes. Mas Dario também, quando ele foi obrigado a declarar que o Deus de Daniel era o Senhor das Maravilhas por ocasião da cova dos leões. E o outro, para encerrar aqui essa nossa reflexão, foi Naamã, o general sírio, né? Ele se converteu a Deus depois do episódio de cura da sua lepra lá no Rio Jordão, e ele se converteu a Deus. E ali nessa passagem bíblica, os irmãos vão ver que ele se converte e reconhece a soberania dos atos maravilhosos de Deus. E todos esses propósitos do poder divino foi para um requisito básico: mostrar os atos de Deus na história. E a história de Deus, a história, né, por si, ela vai começar com a criação. Nós aprendemos na escola que a história começa com a invenção da escrita. Exatamente, com a invenção da escrita. Se não me falha a memória, na Idade do Bronze. Porque a história vai dividir, né, os períodos históricos em Idade da Pedra, Idade da Pedra Lascada, Idade do Ferro, do Bronze, Idade os metais e pedras. É assim que funciona a divisão da história, até que chega Cristo, que dividiu a história, antes e depois de Cristo. Mas o início da história se dá com o princípio de tudo, lá na criação. É ali que se dá. A história começa com esse ato criativo de Deus, com esse propósito de Deus. E, além disso, a história da humanidade começa com esse propósito dado por Deus. Tanto a soberania sobre o meio ambiente, quanto a sua submissão a Deus. Deus impetrou isso. Está bem claro no livro do Gênesis. E, apesar disso, Adão e Eva se rebelaram, né? A queda é o início histórico das promessas da redenção. E aí nós vamos ver a história a partir desses atos criativos de Deus. Nós vamos ver o período dos patriarcas, né?
Nós vamos ver isso, capítulo 11 de Gênesis. Nós vamos ver também os patriarcas a partir da promessa abraâmica. Aí vai entrar Abraão, Isaac e Jacó, que é o Deus de Israel. Porque o nosso Deus ele intervinha em assuntos da civilização. Ele também agia em favor dos processos históricos de vários indivíduos. E nós vamos ver todo esse processo na história registrada da Bíblia. É claro que durante o período de escrição da Bíblia, né, houve outros episódios que não foram narrados na Bíblia. É Deus escrevendo a história. Deus não estava alheio aos processos históricos que aconteciam em outras civilizações. Mas Deus simplesmente, por sua vontade, porque Deus assim decidiu, ele escolheu um povo e narra a história desse povo. E é esse ato de redenção, porque Deus queria mostrar para todas as civilizações, todos os povos, que ele estava preparando algo glorioso a respeito da humanidade, e ele vai começar a escrever a história da redenção, que é a tônica, né? A pedra fundamental, a pedra basilar do Velho Testamento. E nós vamos ver isso no Êxodo. O Êxodo é o evento maior de redenção da história. Todo aquele período de cativeiro, 116 anos, conforme mencionei, e a sua transição, o período do cativeiro até a posse da Terra Prometida, é que faz esse período redentor da nação de Israel e que vai trazer a esperança dos outros povos. Vai trazer a esperança de redenção do Messias vindouro. Então nós vamos ver aí a história dos profetas, nós vamos ver a história e o futuro, que a história é o propósito de Deus no Antigo Testamento. E nós não podemos ler o Antigo Testamento sem ter a consciência de que ele não se ocupa somente com a maneira de Deus agir na história do passado, mas também como ele vai agir na história do futuro. A certeza do futuro está ligada à certeza histórica do passado. Assim como Deus tinha controlado os eventos históricos do passado, assim também ele vai controlar os eventos que estão por vir, do futuro. Exatamente neste momento, Deus está controlando tudo. Tudo. Esse evento histórico da Covid, que está marcando todo o planeta, é um evento de Deus. E ainda muitas profecias no Antigo Testamento, elas estão por vir, estão aguardando o seu cumprimento. Tenho a certeza disso, que por causa do passado, você e eu podemos ter confiança na certeza do futuro. Que Deus, meus irmãos, possa confirmar essa certeza no seu coração. Você e eu temos confiança na certeza do futuro, porque o nosso futuro já está prometido e está guardado em Deus. Meus irmãos, essa nossa boa aula termina por aqui. A gente volta com a próxima aula, tratando de mais assuntos a respeito de teologia do Velho Testamento. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, cuidem-se.